Os recentes episódios de violência em Charlottesville e Boston, nos Estados Unidos, e em Berlim, na Alemanha, tiraram da sombra movimentos que pregam a supremacia da raça branca. Ao condenar grupos supremacistas e ativistas anti-extremistas, o presidente americano Donald Trump foi duramente criticado. Agora, sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor Paulo Vrobel, especialista em relações internacionais. Professor, o presidente Donald Trump afirma que foi mal interpretado nas suas declarações, mas líderes do Ku Klux Klan afirmam que ele foi eleito com votos de integrantes de grupos supremacistas e só conseguiu chegar ao poder graças a esse tipo de grupo. Você diria que o Donald Trump ele contribui para o acirramento do racismo nos Estados Unidos? Uma resposta muito clara a isso é não. Eu acho que há um enorme exagero em tudo isso. O que se passa hoje em dia, há uma agenda política nos Estados Unidos muito clara, desde que o presidente Trump assumiu o poder há 6 meses, mesmo antes, de que ele não é um homem, certamente é o caso, ele não é um homem preparado para ser presidente dos Estados Unidos. A sua eleição foi uma grande surpresa e ele não foi aceito, por exemplo, pela grande imprensa liberal americana, que desde então tem uma agenda muito clara de trabalhar para que ele deixe de ser presidente dos Estados Unidos, eventualmente um impeachment, alguma coisa desse tipo. Esse episódio foi mais um episódio que foi, no meu modo de entender, usado para isso. Não que esse episódio não seja sério, é um episódio sério, no sentido, houve uma manifestação de apenas centenas de pessoas na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, para manifestar contra a retirada de uma estátua do general Robert Lee, que era um general confederado. Esse que motivou essa passeata, essa manifestação branca de mais ou menos 10 dias atrás. Isso levou a um choque entre grupos que se chamam nos Estados Unidos Antifa, antifascistas, contra essa manifestação e levou, infelizmente, até a morte por atropelamento de uma mulher e o ferimento de quase 20 americanos. O episódio é sério, sem dúvida, essa manifestação é séria, mas ela deve ser vista de uma maneira proporcional. Eu estou me referindo a apenas centenas de brancos nos Estados Unidos. É óbvio que a direção do movimento racista, radical branco, está usando isso politicamente, dizendo fomos nós que elegemos o presidente Trump. Tolice. O presidente Trump foi eleito com 60 milhões de votos. Esse movimento racista branco representa centenas de pessoas. A Ku Klux Klan, esse movimento racista do sul dos Estados Unidos, já foi um movimento de massa. Hoje em dia, além de ser ilegal, ela congrega apenas centenas, talvez poucos milhares de pessoas. Nós estamos falando de um país de 350 milhões de habitantes. As coisas têm que ser entendidas no seu contexto e de uma certa dimensão racional. É sério, é sério. O ideal é que não tenha nenhum movimento, zero de movimento radical, de um lado ou de outro. Mas não é esse o mundo que nós vivemos. Eu acho que a questão é séria. O presidente Trump não é um racista declarado, né? Não acredito que o presidente Trump seja um racista. O presidente Trump foi eleito, repito, eleito presidente dos Estados Unidos. Que ele é um homem que está se mostrando nesses 6 meses de governo como um homem despreparado, né? Irresponsável de ser presidente dos Estados Unidos, é verdade. Mas não por ele ser racista. Mas você diria que esse episódio em Charlottesville impulsionou outros episódios em cadência de manifestação neonazista, como a marcha que teve em Berlim para homenagear a morte de 30 anos da morte de um general nazista? Olha, o caso de Berlim, que até onde eu sei não foi muito divulgado, também é um caso que juntou centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas. O ideal é que isso não exista, mas o caso dos Estados Unidos é muito claro. Os Estados Unidos defende como uma das suas prioridades a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, infelizmente, implica a liberdade de expressão de grupos neonazistas. A Alemanha tem leis contra, por exemplo, negar o Holocausto na Alemanha é um crime. A sociedade alemã acha que é mais importante criminalizar aqueles que negam o Holocausto, por exemplo, do que a liberdade de expressão. Quer dizer, eu estou chamando a atenção que não é o caso dos Estados Unidos.
Novamente, eu não acho que isso tenha estimulado, até porque no sábado seguinte, você mencionou uma manifestação em Boston, no sábado seguinte a Charlottesville, houve uma nova tentativa do movimento radical branco de fazer uma manifestação em Boston, onde compareceram, de novo, centenas, menos do que centenas de radicais brancos e 40 mil manifestantes em Boston contra a manifestação branca, que abafou completamente. O que significa? Que a grande maioria do povo americano, da opinião pública americana, não é racista. Professor, então, para o senhor, a extrema-direita não está em ascensão? Não está em ascensão. Historicamente, repito o exemplo da Ku Klux Klan, que já teve milhões de membros e hoje tem centenas de membros. Essa ideia da ascensão da extrema-direita, que não é bem um termo determinado, porque nos Estados Unidos eu não chamaria o movimento racista branco de extrema-direita. Extrema-direita significa o quê? Um partido político que tem ambições de poder, né? Quando a gente fala em direita e esquerda, a gente está falando de divisão de estratégia política, de pensamento político, de partidos políticos. Esse foi o caso, certamente, da eleição francesa, em maio desse ano, a eleição presidencial francesa, onde a candidata Marine Le Pen, que teve no segundo turno 1/3 dos votos dos franceses, isso representava uma ameaça da extrema-direita francesa. E os atos de terrorismo, como esse último agora em Barcelona, você diria que fortalece esses grupos de extrema-direita e ultranacionalistas? Certamente que sim, certamente que sim. Esse atentado de Barcelona já gerou manifestações, não precisa nem falar dos Estados Unidos, manifestações na Europa, de grupos não necessariamente de extrema-direita. Quando há um episódio bárbaro como esse de Barcelona, as forças contra um episódio desse incluem centro-direita, esquerda, extrema-direita, todo mundo é contra esse tipo de atentado terrorista, absolutamente absurdo. Quando se fala no fortalecimento de uma agenda de extrema-direita, está se falando no fortalecimento daqueles, por exemplo, que querem eventualmente a expulsão das populações muçulmanas da Europa. Isso seria uma agenda de extrema-direita, como foi parte da agenda da candidata a presidente Marine Le Pen. Muito obrigado pela entrevista, professor René Valente, para a TV PUC.